Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo vamos falar da eliminação precoce do Flamengo no Campeonato Mundial de Clubes, né? Bom, o Flamengo foi para o Marrocos para disputar aí o seu terceiro Mundial de Clubes na sua história, para buscar o seu bicampeonato, né? O primeiro aconteceu lá em 81 contra o Liverpool, ainda chamava Intercontinental, mas agora o Flamengo estava tentando buscar a sua segunda conquista de Mundial, a primeira do Mundial na sua versão atual, que é realizado pela FIFA, e ele foi lá e foi eliminado pelo Al Hilal na semifinal. O mesmo adversário que o Flamengo teve que passar para chegar na final contra o Liverpool em 2019, mas que saiu vitorioso, né, o próprio Al Hilal, lá em 2019 no Mundial. E o que ficou marcado nesse jogo? Né? Muitas questões extra-campo, né, foram trazidas à tona novamente, como a questão do Vitor Pereira, do comportamento da diretoria do Flamengo com o Dorival Júnior aí na pré-temporada. Então, muitas coisas foram trazidas à tona com essa crise, né? Bom, muitos destaques individuais também do Flamengo ficaram apagados. Alguns destaques que eram muito esperados, que decidiriam essa decisão, né? Que era considerado uma decisão também. Muitos times já caíram nessa fase, o Flamengo agora se junta ao grupo que antes era formado só por Atlético Mineiro, Palmeiras e pelo Internacional também. Agora o Flamengo se junta a esses clubes que foram eliminados, né? Clubes brasileiros eliminados na semi dos mundiais. Então o Flamengo agora passa por ter mais esse vexame na conta, vamos falar assim, né? O Flamengo foi completamente amassado pelo Al Hilal, o Flamengo não teve um período grande de dominância na partida. O Gerson, que era um jogador que foi contratado ali do Olympique de Marseille, voltou para o Flamengo, né? Ele tinha jogado em 2019, porém nessa partida ele fez uma das piores partidas dele com a camisa do rubro-negro, né? O Gerson não tinha liberdade, não tinha a sua mobilidade que ele tinha em 2019. Lá naquela época ele tinha o William Arão ali como primeiro volante para dar uma liberdade maior para ele poder sair, construir, vir receber bola, ficar tranquilo no campo, jogar o que ele sabe jogar, né? Tanto o que levou ele para a seleção brasileira, que levou ele para desfilar pela Europa. E agora ele não conseguiu performar isso. O Flamengo até pouco tempo atrás tinha o João Gomes, que eu acredito que faria um belo papel disso, mas agora ele saiu e jogou o Thiago Maia no lugar de primeiro volante, né? Ele não conseguiu dar esse suporte necessário para o camisa 20 do Flamengo e o Gerson acabou fazendo, quiçá, a sua pior partida. O Al Hilal abriu o placar aos 4 minutos num lance de pênalti, né, que o Mateuzinho cometeu em cima do atacante Luciano Vieto. E depois disso o Flamengo conseguiu criar algumas oportunidades até chegar ao seu gol de empate com o Pedro aos 20 minutos num belíssimo gol de chapa. Depois disso, o próprio Gerson, que eu tava falando, acabou simulando um pênalti ali. Talvez ele viu que o juiz deu um pênalti pro Al Hilal, ele ia considerar também um pênalti pro Flamengo, porém ele simulou e recebeu o cartão amarelo, o que custou a sua expulsão no último lance do primeiro tempo, que ele cometeu um pênalti também bem marcado, nesse caso foi pelo VAR, e onde ele recebeu o segundo amarelo, que já desfalcou o Flamengo já para a segunda etapa, deixou o Flamengo com 10 jogadores, além do placar desfavorável também de 2-1, que o Aldo Alçari acabou convertendo também o segundo pênalti. Bom, para voltar para o segundo tempo, o Vitor Pereira já fez alguma alteração. Tirou o De Arrascaeta, a referência técnica, por muitos conhecido como a melhor peça do Flamengo, e colocou o Pulgar, que é um volante de contenção, e depois na entrevista o Vitor Pereira acabou justificando isso, e eu até que concordo. Ele falou que, obviamente, no 11 contra 11 ele não faria essa alteração, porém, como estava 10 contra 11, ele precisava tirar um dos 4 jogadores ofensivos, né? O Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol ou Pedro. E independente de qualquer um dos 4 que ele tirasse ali para colocar o Pulgar, que é um volante mais de contenção, ele receberia críticas por isso. Nessa questão eu entendo, porém, na minha opinião, eu não tiraria o De Arrascaeta, que é a referência técnica, não tiraria também o Gabigol, eu ficaria entre tirar ou o Pedro ou o Everton Ribeiro, que seria também uma decisão muito difícil, porém ele escolheu o De Arrascaeta, eu até compreendo ele nesse ponto. Porém, depois ele tirar o camisa 7, o Everton Ribeiro, que é o capitão do time, um jogador um dos mais longevos dessa equipe, que passou desde aquela época não tão vitoriosa lá em 2017, 2018, até chegar a esses tempos áureos agora do Flamengo, o Everton Ribeiro foi sacado do time e, sem muita explicação, acabou que o Flamengo perdeu os 2 jogadores mais técnicos ali do meio campo e o Flamengo perdeu completamente o controle do jogo depois disso. O Al Hilal acabou fazendo o terceiro gol, o Flamengo ainda assim, pelo destaque técnico individual do Pedro,
acabou chegando no seu segundo gol, fez ali uma pressão no final do jogo, porém acabou desse jeito, 3-2 pro Al Hilal, e muita coisa restou disso. O Vitor Pereira foi depois na coletiva e foi mais daquele do mesmo, né? O que ele fazia sempre no Corinthians, ele acabou fazendo também no Flamengo. Entrevista jogando a culpa na arbitragem. Um entrevistador até fez uma pergunta relacionando aos patrocinadores que estavam atrás dele, que eram patrocinadores sauditas. O Al Hilal é um time saudita, então o entrevistador tentou fazer uma referência com alguma conspiração da arbitragem, que o Vitor Pereira já estava criticando bastante ali na entrevista. Então ficou bem feio essa questão. O Vitor Pereira justificou muito, falou bastante. O que gerou também uma entrevista depois na zona mista do Gabigol falando que já tá chato fazer essas perguntas, eles estão fechados com o VP, porém não acredito que seja uma coisa para se acreditar tanto assim. O Flamengo, desde que veio dessas épocas áureas, foram passados muitos técnicos desde o Jorge Jesus, quando ele saiu, veio o Domenech, o Rogério Ceni, Paulo Souza, veio também o Dorival Júnior, agora tá com o Vitor Pereira. Então é uma variabilidade muito grande, são muitas interrupções de trabalho, então é um planejamento que fica marcado por ser um pouco atabalhoado. A diretoria do Flamengo acaba não tendo muito critério, às vezes acaba contratando um técnico só por ter um passaporte não brasileiro, né? Como aconteceu com o Domenech, o Paulo Souza também, que tem uma certa história de futebol, assim como o Vitor Pereira, mas acaba sendo muito contraditório, né? Tirar o Dorival Júnior, que ganhou todos esses títulos, em cima do próprio Vitor Pereira, para contratar esse treinador por ele ser português, bom, é um pouco questionável, né? E agora falando dos destaques, a partida também mostrou alguns destaques muito importantes, como o futebol periférico, né? O futebol além da América do Sul e da Europa vem se mostrando muito forte nos últimos anos. São times que estão eliminando esses times sul-americanos. Os times europeus ainda estão resistindo, obviamente, nenhum time europeu ainda foi eliminado nas semifinais do Mundial, porém os times sul-americanos vêm penando muito contra times mexicanos, times da Ásia no geral, então é uma coisa que está ficando marcada. E eu consigo fazer um paralelo com isso com a questão do Marrocos. A gente consegue ver o Marrocos na Copa do Mundo chegando numa semifinal, conseguindo alcançar esse feito aí depois de todas essas edições de Copa. Nunca um time africano tinha chegado numa semifinal de Copa do Mundo, e ano passado isso aconteceu pela primeira vez. E agora também a gente vê um time da Arábia Saudita chegando aí numa final de Mundial de Clubes, então é uma coisa a se prestar atenção. Assim como os destaques individuais do Al Hilal, o Salem Al-Dawsari, que é provavelmente a referência técnica do time do Al Hilal, né? Ficou marcado na Copa do Mundo por ter feito aquele gol contra a Argentina, aquele golaço, deu aquela pirueta. Foi o time que mais deu trabalho para a Argentina, afinal de contas, na Copa, a Argentina que saiu campeã. E também agora ele fez esses 2 gols contra o Flamengo. Então é um destaque técnico de um futebol periférico, um futebol não tão conhecido, onde ele atua no próprio país dele que é a Arábia Saudita, que não tem tanta tradição assim no futebol. E também eu tenho que trazer o destaque do terceiro gol do Al Hilal, que é do Luciano Vietto, aí o meio-campista argentino, que causou um salseiro total no time do Flamengo. O Flamengo não conseguiu segurar ele sofreu o primeiro pênalti, fez o terceiro gol, um golaço. Então esse daí foi um dos destaques também, e aí eu acredito que o mercado vai se atentar a esses jogadores aí. E bom, galera, foi isso. O que vocês acham? Vocês concordam que foi um vexame? Pode-se falar que foi um vexame? Será que o VP tá ameaçado no cargo? Bom, pelo que dizem, os jogadores estão fechados com ele. Vocês concordam? Deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!